Para começar, qual o seu nome completo? Eliana Pace, P-A-C-E, é o que eu uso. Eliana, quando você ouve ou lê em algum lugar, Jornal Cidade de Santos, qual a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Foi a minha escola, realmente. Eu, na verdade, eu queria estudar História. E o curso não era montado aqui em Santos. Aliás, eu queria Sociologia e Política. 64, meu pai de São Paulo, nem pensar. Aí eu queria fazer História, o curso não era montado. Aí eu vi um anúncio, jornalismo, e digo, vou fazer esse negócio aí. Não tinha a mínima ideia. E me encontrei no jornalismo, cursei aqui, achei maravilhoso. E era a minha área, né? Depois, quando eu fui para São Paulo, eu fui fazer Relações Públicas. Então, eu tenho 2 formações, jornalismo e Relações Públicas. Mas o Cidade foi, né, o primeiro emprego mesmo, os primeiros afetos, a primeira turma, e era uma escola maravilhosa, maravilhosa. Porque, na verdade, eu também sempre quis morar na metrópole, disse, não quero ficar em Santos. Quem ficava em Santos procurava a tribuna, ia ficando, eu disse, nunca sai dali. Aí eu fui para a cidade exatamente para poder pular para São Paulo. E foi o que aconteceu. Né? Então eu sabia que chegando na cidade, a minha turma era de São Paulo, quando voltaram para lá, que era a Folha de São Paulo, né? Folha da Tarde, eu fui com eles. Então, a minha carreira eu devo à cidade. E como é que você foi parar lá? Você bateu a porta lá pedindo vaga ou te convidaram? Não, eu me formei em jornalismo e eu tenho a impressão que foi o Sequeira. O Sequeira também era de Cidade de Santos, o Carlos Antônio, eu acho que está vivo ainda, Cléus. E ele me disse, olha, tem um jornal que vai ter aqui em Santos, se você quiser dar uma espiada. E eu fui e já entrei como copy. Né? Então, eu não cheguei a fazer reportagem na cidade, eu já entrei como copy de variedades. E com o pessoal de São Paulo, meu mestre era o Orley Destro, ele vinha de São Paulo todos os dias, e uma escola magnífica, né? Uma escola magnífica. Porque ele dizia, Eliana, vamos fazer título, 2 de 6, 2 linhas de 6 caracteres, 3 de 14, e ia fazendo, naquela época era assim. E foi belíssimo, foi uma escola muito linda. O pessoal comenta bastante, que eu tinha conversado, que o ambiente da redação, que era assim, era uma bagunça mais que organizada, né? Muito barulho, máquina de escrever, telefone barulho tocando. Sempre houve, né? Por causa de máquina de escrever. Qual é a recordação que você tem dessa época, assim, do ambiente da redação? A minha sala era um pouquinho separada, né? Então era a sala da redação toda e a minha já era um pouquinho separada porque era a secretaria de redação, né? Então, mas era muito divertido, a gente saía para tomar café toda tarde, tinha o Kiko Penteado Caldas, tinha a Milu Garré, tinha a Vera Rodrigues, a gente ia, tomava café, voltava, e numa troca muito agradável, né? E éramos todos muito amigos, todo mundo da mesma idade, muita gente saindo da faculdade também, né? Alguns já tinham ido para a tribuna, como foi o caso do Rubens Evald, da Marli Nunes de Souza, tinha ido para lá. E eu fiquei no Cidade, íamos passear na Boca, né? Porque ali era muito pertinho, o pessoal era meio dos boêmios. Então, histórias muito lindas, muito rico aquilo. Quando você tinha e que período você trabalhou? Olha, eu comecei em 64, quer dizer, primeiro ano mesmo, eu estava com 20 anos. Eu sou de 44 e eu nem tinha ideia de que eu podia escrever, de que eu podia trabalhar, apesar de que eu estudei no Colégio São José e a minha professora de português era uma fera, era Zomira Campos, e ela dizia, meus olhos batem no erro. A gente tinha um diário, era um monstro, mas eu devo o meu português a ela, viu? Então eu escrevia bem e sempre fui muito, muito sucinta no escrever, sabe? Então, era bom para copy, né? Escola maravilhosa mesmo. Eu queria que você me contasse como é que era a sua rotina, como é que é o ofício de copy. Muita gente não... a gente pegava a matéria, matéria feita pelos jornalistas, os jornalistas iam para a rua fazer matéria, chegavam e tinha que haver uma preparação.
Então, o nosso copy seria o preparador de texto. Então, a gente lia todo o texto, a gente corrigia no papel, né? No papel mesmo. Corrigia tudo, fazia títulos, fazia chamadas. Aí o secretário de redação precisa de uma chamada da primeira página de tantas linhas, a gente fazia aquele texto. Então, eu mexia com tudo aquilo, né? Eu lembro que os repórteres chegavam, colocavam o material numa caixinha, e aí o Orley ia chamando. Na minha época, eu acho que eram 3 preparadores, e íamos trabalhando. Mas muito tranquilo, até um horário também relativamente tranquilo. Então eu lembro que eu entrava, eu acho que às 11 e saía às 5 da tarde, qualquer coisa assim, muito tranquilo. E foi essa escola que eu tive ali, né, Marcos? Foi essa escola com um pessoal muito culto, muito inteligente, muito treinado já com São Paulo, quer dizer, não era tão bairrista, né? Então, essa foi a escola que eu tive. Eu fiquei, eu acho que no Cidade, 7 anos. Antes do meu grupo ir para São Paulo e me chamar para ir junto para a Folha da Tarde. Mas eu tenho belíssimas lembranças. Eu lembro de um aniversário do Cidade que veio o Percival de Souza. Aliás, tinha o Percival e tinha o Percy, que era irmão dele, que era um excelente jornalista. E ele fez uma edição brilhante, com uma diagramação maravilhosa, em que os textos tinham que ser todos encaixados ali. Então, assim, um texto de 5 linhas agora, então faz um texto de 5 linhas. Agora eu tenho um buraco aqui, eu preciso de um texto de 10. Então você pegava com material, cozinhava, fazia. Muito bonito, muito bonito. Essa é uma bela lembrança que eu tenho. Foi uma festa do Cidade. Aliás, eu gosto muito de cachorro, eu sou cachorreira. E esse aniversário, acho que foi o primeiro ano do Cidade de Santos, me marcou. Porque o meu secretário de redação, o Orley, era muito amigo e era cachorreiro. E ele dava notícia dos cachorros dele. E, na verdade, meu pai era veterinário, já tinha falecido, e nunca admitiu cachorro dentro de casa. Bom, um dia o Orley chega e diz: Eliana, encontrei um cachorro perdido lá na minha rua. Eu, na hora, disse: Orley, traz para mim. Ele disse: espera um pouquinho, eu coloquei um anúncio para ver se alguém aparece, porque é um cachorro muito bem cuidado. Tá, fiquei esperando, dei nome para o cachorro, seria o Frederico. Chega um dia, ele chega com o Frederico em Santos. Frederico fugiu do carro daquele ano, que ele chegou de São Paulo e correu pelaquela rua do comércio toda, ele, o motorista, todo mundo atrás do Frederico, para me entregar. Levei para casa, um dia depois ia ter a festa do Cidade. Eu tinha um vestido novo, coloquei em cima da cama, com cabide e tudo. Cheguei em casa para me arrumar, o Frederico tinha comido de um lado e do outro. Só que como era o cabide, ele comeu tão direitinho que eu consegui costurar e fui com o vestido ajeitadinho aqui. Então era a minha lembrança do Orley, do Frederico e do Cidade, tudo junto e misturado. O Cidade de Santos era um jornal que tinha um caráter popular, mas muita gente me conta que ele era um jornal bem escrito. Né? Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Eu não considerava tão popular, não, sabe? Eu sempre achei a tribuna muito conservadora, né? Muito bairrista, de uma família, aquilo tudo muito certinho, tudo. E o Cidade permitia a gente inventar. O Cidade de Santos podia se criar. Então, era o que foi feito desde com a diagramação, com os textos, com chamadas, com títulos, permitia-se criar. E como aquilo era uma escola e eles tratavam os funcionários mesmo ali como alunos, iam fazendo, né? Não tinha um lado político ali, não via isso, não. E permitia que se criasse mesmo. Então, todas as ideias eram muito bem recebidas, sabe? Então, dessa vez que veio o Percy de Souza, de São Paulo, que fez um jornal belíssimo, eu não sei se outro jornal tradicional conseguiria inventar tanto, criar tanto ali em cima, sabe? Então, textos desenhados, textos truncados, os textos, eu lembro dessa edição, eles desenhavam mesmo, sabe? Podiam ser curvos, podiam ser retos, podiam subir na página, descer, então permitia isso. Né, permitia isso. Eu não sentia ele tão popular, não.
e eu sentia mesmo como quer dizer, o Cidade foi muito corajoso em enfrentar a tribuna, né, que era a dona do pedaço, e o Cidade veio, deu muito emprego, que eram todos muito jovens, não tinha aquelas figuras tradicionais, né, então permitiu isso. Muita gente me diz sobre esse clima de amizade, né, na redação. Mas eu também tive um clima muito de amizade na redação em São Paulo. Eu não sei se é por causa das pessoas. Aqui eram amigos porque eram todos saídos da faculdade. Então já eram amigos dentro da faculdade que vão se encontrar ali, né? Então era uma turma a mais, uma turma a menos, e era sempre aquela turminha toda. Tínhamos, eu brinco muito porque a Revolução nos pegou no primeiro ano de jornalismo. E eu disse, se o nosso diretor do centro acadêmico fosse mais esquerda, a gente estaria marchando. Como ele era mais de direita, a gente ia para os bailinhos que ele organizava. Na verdade, era o Dirceu Fernandes Lopes, o senhor jornalista. Então, era uma festa por causa disso também, né? A gente muito jovem, talvez ainda não tivesse a percepção da gravidade dos fatos, de tudo isso. E foi assim. Era um pessoal muito agradável e era um pessoal que vinha com uma formação já da Folha de São Paulo, né? Com uma coisa mais estruturada, mais bem organizada, no Jornal Centenário também, né? Eliana, com relação à origem do Cidade de Santos, existem várias versões, cada um tem uma percepção, né? De que foi o desejo pessoal do Caldeira, outros dizem que foi um presente do Otávio Frias do Caldeira. Qual é a percepção que você tinha naquela época? Olha, o Caldeira eu conheci, ele de vez em quando aparecia no jornal, mais distante. O Frias eu nunca cheguei a conhecer, quer dizer, fui saber do Frias em São Paulo. E a gente só sabia que o Caldeira era santista e o Frias era o dono da Folha de São Paulo. Fora isso, eles estavam desbravando, foram muito corajosos montar um jornal. Eu não tenho ideia de quantos anos o jornal permaneceu. Mas não dava, 20 anos, não dava a ideia de ser instável, de dar prejuízo, nada disso, sabe? E a gente não se envolvia muito com aquela coisa da cúpula mesmo, né, de Caldeira e Frias. Então, ou não sei se a minha turma também era muito jovem, estava mais envolvida ali. Não tinha muito movimento ali, político ali dentro, não. Eu não sentia, sabe? Pelo menos na minha época, não tanto. Sim. E você comentou que o jornal circulou na época da Revolução, né? Eu, na verdade, eu entrei na faculdade em 64, 66, o jornal começou com 68. 67. Isso. Eu tinha acabado de me formar e veio a ideia de trabalhar no jornal. Eu comecei na faculdade em 64, que já era também uma coisa muito nova, ter jornalismo aqui em Santos, né? E a primeira turma eram 7, 8 alunos, a minha já tinha quase 30, gente muito, muito boa, gente muito capacitada. E da minha turma, eu acho que éramos 7 ou 8 da minha. Depois vieram as outras, mais novas também. Mas gente muito boa, muito boa. E dá para sentir na redação, de alguma maneira, essa nuvem da ditadura, do regime, de alguma maneira, assim, ou não? Olha, na verdade, eu fui entrevistar uma vez um grande jornalista de São Paulo, agora não estou lembrando o nome, sobre os estudantes, a Revolução de 64, não sei o que. A gente sabia o que acontecia em Santos, né? Uma cidade que era de esquerda na época, sabíamos do navio que estava com os presos, tudo isso, mas eu não via assim tanto peso, né? E, aliás, dessa entrevista acabei sendo muito criticada, porque eu disse, pelo menos ali não vi tanto peso. Quer dizer, não sei se porque éramos uma classe privilegiada, não sei se porque tinha um jornal tinha algum acordo com autoridades. Olha, frequentávamos a Boca numa boa, sabe? Não lembro de movimento político lá dentro.
Não lembro, não lembro. A não ser que a minha memória esteja muito fraca, né, Marta? Mas realmente não. Nessa época o editor era o Blandi. Era o Bland, mas eu não cheguei a pegar, eu não era subordinada ao Bland. Porque o Bland era chefe de reportagem e eu era subordinada ao secretário de redação, que era o Orley Destro, que era de São Paulo. Tinha o Ágil, Antônio Ágil também, que era o chefe de redação. Eu acho que o Bland era chefe de reportagem, o Ágil era chefe de redação, o Orley secretário de redação e o Fred era a parte administrativa. Eu não tive muito contato com o Bland. Dizem que ele era terrível, que não sei o quê, que ele rasgava. Me parece que ele era, sim, um pouco mais escandaloso, mas como eu não tinha muito contato, não era subordinado a ele, eu sei que a turma que veio depois, acho que se dividiu entre os que amavam o Bland e os que odiavam o Bland. Eu não estava em lado nenhum, para dizer a verdade. Que episódio assim que chegou ao teu conhecimento envolvendo o Bland? Me parece que ele gritava, né? Ele falava muito, eu não sei se era um perfeccionismo dele ou não, e brigava muito com os repórteres, tudo isso. Como eu não era subordinada a ele, e eu tinha uma relação muito amigável com o Orne, que era o secretário de redação, e com o Ágio também, que foram os que me levaram para São Paulo, eu não bati de frente com ele em minuto algum, sabe? Mas ele é um nome marcante da cidade de Santos. Sempre foi, né? Desse período que você ficou lá, qual foi as matérias mais marcantes que que passou pela sua mão, que foram publicadas? Ai, não lembro tanto. Né? Eu depois fui para São Paulo, na verdade, como editora de variedades. Então eu mexia muito com arte, já em São Paulo. E aqui também mexia um pouco. E então eu acredito que eram essas matérias sobre o movimento cultural de Santos, que era forte, né? Os teatros, cinemas, tudo isso. Eu não lembro de nós termos... tinha o Kiko Penteado Caldas, que fazia um pouco a coluna, um social, mas não era muito exagerado, não, né? Eu lembro que a Tribuna chegou uma vez, teve 3 ou 4 colunistas sociais. Lá não, lá era uma coisa mais amena, mais de comportamento mesmo. Eu acho que eu estava mais ligada na cultura, na cidade mesmo, eu sempre fui antenada com o que acontecia na cidade e tudo isso. Como eu não fazia política, na época não mexia com política, né? Aliás, mexi muito pouco na vida. Não creio, não. Eu sei que tinha o Sequeira, que fazia economia, tinha a Vera Rodrigues, que era a noiva do Bland na época, então também tinham as brigas do Bland com a redação e as brigas do Bland da Vera Rodrigues, né? Briga conjugal, é isso? Então se misturavam ali sempre. Como é que era isso? Era uma relação muito tumultuada. Parecia um pouco Bonnie e Clyde, sabe? Isso muito misturado com... A Vera eu tenho liberdade para falar, porque depois nós moramos juntas em São Paulo, dividimos apartamento, sempre foi uma amiga muito querida. Mas tinha, né? Era a geração que se abastecia com álcool, né? Então bebiam muito, era a parte da redação que bebia muito, né? Então vinham sempre, ficavam mais tarde, né? Então ficavam sempre mais alterados. E eu acho que era um pouco também, Marco, daquela ideia meio fotográfica, sabe? Que aquilo devia ser uma bomba prestes a explodir. Não era nada disso, sabe? Na minha época, não lembro mesmo de nada tão explosivo, nem em termos de fato, nem em termos de relacionamentos. Eram pessoas muito queridas mesmo. Nessa época, em especial na cidade de Santos, era muito comum as visitas à redação, né? Ou alguém indo fazer uma denúncia, uma reclamação, pedir divulgação, ou mesmo autoridades, né? Que visitas que você lembra assim, dessa época que aconteceram? Não lembro. Era muito normal, né, as pessoas irem às redações. Eu me lembro muito mais disso de São Paulo, das visitas todas de artistas, do que realmente aqui.
Mas eu acho que chegava muito pouco na minha área, na Secretaria de Redação, e mais para a chefia, né, de reportagem. Mas tínhamos, né, era a época de Pelé, era a época de teatro forte aqui em Santos, era... Eu não lembro nem de alguma autoridade religiosa visitando o jornal. Não, nada Sim. tão marcante. Agora, com relação o jornal, a redação era em Santos, mas a parte industrial Fechada era em em São São Paulo, Paulo, né? né? Tanto que o Orley subia, o Ágio, e alguns jornalistas daqui para fechar em São Paulo. Tinha uma mini redação em São Paulo, né? Tinha o Jaciro Otaviano, tinha o Edson, que é Santista Paz de Melo, que ficavam lá para o fechamento em São Paulo. Então, era tido lá. Eu nunca cheguei a conhecer lá a redaçãozinha deles, quando eles ficaram. Depois é que eu fui para lá. Mas você acha que, de certo modo, isso daí prejudicava um pouco o processo da redação do jornal ou não? Na minha visão, não. Na minha visão, não. Engraçado, né? Não era a época de fax, não era a época de internet, não era a época de nada. Mas não lembro, assim, de tantos apuros. Quer dizer, eles iam de carro, pegavam a estrada, ficavam 1 hora e tanto, vinham de carro também. Mas não lembro, não, disso representar alguma coisa. Eu acho que eles tinham os horários de fechamento, né? Que podiam mexer ali nas máquinas. Mas o Cidade de Santos era muito querido, sabe? Ele não era lixado do processo de São Paulo, não. Então tinha a Folha de São Paulo, tinha a Folha da Tarde, tinha a Cidade de Santos, notícias populares, e tudo muito delicado, muito companheiros todos, porque as redações eram próximas também, com exceção da de Santos, né? Quer dizer, erros assim é o normal de qualquer jornal. Não lembro de grandes erros, assim, não. Como não estava dentro da reportagem, eu não sei ali o que podia ter acontecido, né, realmente. Mas, não lembro, não. E uma grande matéria aí dessa época foi publicada assim que te marcou? Ai, Marco, não tenho ideia, não. Eu peguei, então, o jornal entrando, 64, 67, comecei em 67, 68. Devem ter sido os fatos políticos todos, né? As manchetes todas. Mas, assim, em especial, tinha os navios, aqueles japoneses que vinham, né? Que faziam as visitas. Teve eu não me lembro bem que ano que foi que o navio prisão ficou aqui fundeado em Santos. O Raul Soares. Que ano foi o Raul Soares? Tinha, mas ali não... O Cidade de Santos também, a Folha da Tarde também, eles eram um pouco... A Folha da Tarde mais ainda, eles ficaram um pouco protegendo os de esquerda, sabe? Aquilo engraçado, né? Eles eram de direita, mas eles tinham na redação as pessoas que eles defendiam e protegiam, né? Eu lembro do Jorge Otubarro, na minha época, que era ativista, tudo, e estava ali na redação, protegidos, eles de alguma forma protegiam, sabe? Era um tratamento muito carinhoso, sabe, com os funcionários, principalmente muito carinhoso. Assim, de estímulo, de defesa, de permitir que se expandissem, né? E na época que você ficou lá, a percepção que você tinha é que o jornal ia bem, circulava. Sim. Nunca percebi nada ao contrário. Tinha sempre umas fofoquinhas entre a Tribuna e o Cidade, né? Às vezes chegava para a gente do Cidade, estão dizendo que vai ter cortes, não sei o quê, não sei quanto, mas essas fofocas saíam do pessoal que estava na Tribuna, né? Então, nunca, não senti assim nenhuma demissão que tivesse havido na minha época, assim, de coisa muito trágica. Não, nada disso. Helena, o jornal circulou numa época que o prefeito de Santos era nomeado.
Era, E uma interventor, né? uma das bandeiras do Cidade era o resgate da autonomia, né? Que recordação você tem dessa época e dessa... A minha coisa era tão setorizada, Marco, tão setorizada, que realmente eu não, sabe, não saberia dizer. Ou nós éramos muito alijados, ou nós éramos muito cucas frescas naquela época, pelo menos a turma que eu estava ali muito próxima, todos muito jovens com interesses vários que não só profissão, né? E então muita gente optando por casamento, por filhos, por começar uma carreira. Eu tenho a impressão que dessa época o lado político era uma das últimas coisas que entrava na cabeça. Muitas mulheres também na redação, então preocupadas com as suas vidas futuras, sabe? Nunca cheguei a ver nenhuma discussão assim. Não lembro nem do prefeito visitando o jornal, devia visitar mesmo, né? Que era essa época toda. Nessa época, quem que era o prefeito? Era o... O Feliciano? O Antônio Feliciano? o Feliciano. Acho que era, né? E o curioso é que chegou um período em que o prefeito da cidade era o dono do jornal, que era o Carlos Caldeira, né? Ele pegou... O Caldeira era uma figura muito controvertida, né? Primeiro, era tido muito como muito boêmio, né? Controvertido, ao mesmo tempo era empresário, não via se miscuindo muito na redação, pelo menos aqui não. São Paulo também vi muito pouco. Ele tinha os jornalistas dele, o grupo dele. Pelo que eu senti mais tarde, o Frias Filho é que foi uma figura mais difícil de lidar. Não o Frias realmente, nem o Caldeira. Sabe? Deviam ter as suas dificuldades todas, mas não me marcaram muito, não. Não era uma figura presente, não? Não. Não. Não sei se eu posso te dar muitos elementos, se você for por essa linha, tadinho, Marco. Agora, você falou uma coisa curiosa, a presença feminina na redação, né? Muito grande. Muito grande. Muita gente. Por isso, talvez, um lado protetor, né, dos que vieram de São Paulo, que eram os Carlos Chaves, Orley, Ágil, Fred, o Blandi já era aqui de Santos. Então, essa turma toda muito protetora e nenhum assédio, nada disso, nunca vi isso lá dentro. E muito carinhosa e permitia mesmo a criatividade, né? Então, os repórteres permitiam que saíssem, que fizessem matérias, que chegassem. Nunca vi ninguém chamar a atenção de alguém por ter chegado mais tarde, mais cedo, por estar atrasando o fechamento, nada disso. Nós éramos, eu acho que todos muito responsáveis, sabe? E muito profissionais. Mesmo sendo o primeiro emprego de muita gente ali, éramos muito profissionais. Né? Fazíamos as coisas com muita presteza, com muita dedicação, certo? Talvez aí, com o Blandi na chefia, a coisa fosse um pouco mais grosseira até, mas não vi tanto, não. Mas o pessoal também driblava bem ele, então... Mas naquela época ter mais mulheres era uma coisa diferente, né? Eu não sei porque eu não peguei antes, né, mãe? Não sei, quer dizer, o modelo seria a tribuna. Eu não sei a tribuna quantas mulheres tinha na época. Eu tenho a impressão que tinha menos. Tinha menos. Na minha época, eu acho que tinha uma redação de quantas pessoas? 50, 60 pessoas? Eu acho que eram umas 20 mulheres que tinha ali. E gente muito boa. Que depois foram fazendo carreira. A maioria daqui depois foi para São Paulo mesmo, que era um sonho de vencer lá, né? E era o trampolim mesmo, nós víamos como trampolim, sabe? Sem desmerecer a cidade, mas era o trampolim para chegar na grande empresa. Pulando a tribuna, né? Então, quem estava lá na cidade já pulava direto para a metrópole. Aí eu tenho amigos que foram para o Jornal do Brasil, eu tenho amigos que foram para a Folha de São Paulo, Folha da Tarde, que tinha muitos santistas. Então, essa área, eu depois fui para a agência de publicidade, porque
se permitia também, a gente estava muito perto de tudo mais, né? Você começou a sua carreira profissional no Cidade, mas depois você alcançou voos mais altos. Eu depois fui para a Folha da Tarde. Da Folha da Tarde tinha o Schiavetto, trabalhou no Cidade de Santos. O Schiavetto foi fazer publicidade na Thomson e o meu sonho era fazer criação. E ele me disse, Eliana, tem uma vaga na Thomson, mas não é na criação. Era muito difícil entrar em criação direto, né? Ele disse, é na área de relações públicas. Você está afim? Eu digo, estou. Então, eu fui para a área de relações públicas e depois acabei me formando em relações públicas, porque eu gostei muito, sempre gostei das duas coisas, né? Eu disse, a redação, todo um trabalho ali, você sozinha escrevendo. E relações públicas era uma coisa mais extrovertida. Mas aí, indo para São Paulo, eu fiquei na Folha da Tarde muito tempo, eu fui trabalhar em rádio, fui trabalhar com Rádio Mulher, fui trabalhar em agência de publicidade, fui trabalhar na Assembleia Legislativa, foi a primeira vez que eu fui trabalhar com política, mas era um grande amigo que eu tinha, que era deputado, e que me levou, tanto que depois eu fui trabalhar no gabinete dele, ele foi secretário das administrações regionais, o Ricardo Zar. Então, eu fui fazendo a minha carreira toda lá em agências de publicidade muito tempo e depois virando para relações públicas e foi indo, né? Foi indo, trabalhei na Salles, trabalhei na Laje, trabalhei na Thomson, trabalhei na LVPA. Então, eu acho que a minha carreira se expandiu muito, né? Para os livros, tudo, que talvez eu não tivesse conseguido aqui em Santos. Sim. Tá. Agora, você estava com a sua carreira em São Paulo, mas o que te passou pela cabeça quando você teve a notícia de que o jornal Cidade de Santos tinha fechado? É sempre um baque, né? É sempre um baque. Na primeira fase, quando eu mudei para São Paulo, o pessoal da redação, eles me mandavam pelo malote, tinha bilhetes todos os dias dos vários amigos. A gente trocava carinhos toda hora, tinha bilhetinho chegando. Então, fui acompanhando. Quando o Cidade terminou, 20 anos depois, eu já não estava nem mais na Cidade de Santos. Eu já estava na área de relações públicas, já estava em outros caminhos. Então, é sempre triste, né? Mas a gente vê hoje, né, que os jornais impressos estão acabando, é evolução. Talvez o Cidade tivesse, eu nem sei por que Cidade acabou, na verdade, foi briga entre eles, foi de acionistas, foi de administradores, mas eu já estava tão distante, né? Então eu me liguei muito mais nos caminhos que eu fui fazendo, e eram vários, né, eram várias opções. E isso que eu digo, Cidade me permitiu entrar em várias opções, né? Porque quem ficou por aqui tinha muito pouco campo de trabalho, né? O jornal seria a Tribuna, Jornal da Orla muito pequeno, seria uma ou duas pessoas que foram para a Cosipa, um ou dois que foram para a refinaria, né? Que eram os trabalhos, prefeitura, e São Paulo se abria muito mais, né? Então... E Ana, para a gente encerrar esse período que você trabalhou na Cidade, qual foi o principal ensinamento que você teve que você levou para o resto da sua vida profissional? Primeiro, eu acho que é a responsabilidade. Sempre. O cumprir prazos, hora certa, que o jornal tem hora para abrir, tem hora para fechar, tem hora para ir para a máquina. Então, sabe, tem que estar muito... Não dá para divagar muito, não. Não dá para sonhar muito. Não dá para ficcionar muito. Eu aprendi, eu quando escrevo, eu uso muito pouco adjetivo, é o fato, sabe? A narração do fato. Então, é o lead, como, quem, quando, onde, como, porquê, até hoje. Até hoje, quando eu escrevo livros, eu às vezes escrevo em parcerias, então os parceiros que eu tenho podem ficcionar, mas eu vou mais na narrativa dos fatos, sabe? Me abriu muito a cabeça para o mundo, para a história. Eu queria ter estudado história, acabei estudando história, fazendo jornalismo com a história ao vivo, né? E me ensinou a responsabilidade, me ensinou a visão dos fatos, né? Eu sou ligada em jornalismo 24 horas por dia. Então, mesmo trabalhando numa área de relações públicas que tinha muito evento, muito coquetel, muita frescura,
o meu lado sempre muito sério, sabe, o faro de jornalista. Tenho até hoje, sabe, o faro de jornalista, de ir no ponto exato, de saber qual é a verdade, qual é o fato, qual é a narrativa, sempre, sempre. E o meu português que eu considero muito bom, né? Então, ali nunca houve erro. Aprendi a fazer títulos como ninguém, faço títulos fantásticos até hoje. E uma escola belíssima, foi muito, muito, muito bonita a escola. Mas o que me permitiu foi exatamente abrir, sabe, abrir o horizonte para outras formas de escrita que não fossem só a narração dos fatos. Obrigado. É isso?